Olá a todos! Hum, eu não estava planejando fazer este vídeo hoje. Estamos aqui na Itália filmando a sexta temporada de The Chosen, e era para ser meu dia de folga. Mas tive um sonho ontem à noite que não consigo esquecer. Passei a manhã inteira sentindo que precisava compartilhar isso com vocês. Sei que pode parecer loucura, mas acredito que Deus fala conosco em sonhos às vezes. E esse fall diferente. Estou sentado aqui no meu quarto de hotel em Roma, olhando para essa linda cidade, e fico pensando no que aconteceu em meu sonho. Eu interpreto Jesus há anos e já tive muitos sonhos sobre o programa, sobre as filmagens, sobre o personagem, mas esse não era sobre o escolhido. Era Jesus falando diretamente comigo e, mais importante, falando por meu intermédio a todos vocês. Eu quase não fiz esse vídeo porque, sinceramente, quem sou eu para afirmar que Jesus falou comigo em um sonho? Sou apenas um ator, sabe? Não sou um pastor, um teólogo ou um grande líder espiritual. Mas então me lembrei de que Deus, o Senhor, sempre usa pessoas comuns para transmitir suas mensagens. Os discípulos eram apenas pescadores e cobradores de impostos, certo? Então, talvez isso seja real. Vou lhe contar o que aconteceu. Fui para a cama ontem à noite, exausto de um longo dia de filmagem. Estávamos fazendo algumas cenas realmente emocionantes e eu estava esgotado física e espiritualmente. Lembro-me de ter orado antes de dormir, pedindo a Deus que me ajudasse a retratar Jesus com autenticidade e amor. Não há nada de incomum nisso. Faço essa oração todas as noites, durante as filmagens. Mas então tive um sonho. Eu estava em um lugar que não era exatamente a terra, mas também não era exatamente o céu. Era como imaginar o lugar mais tranquilo em que você já esteve. Mas multiplique isso por 1000. Havia uma luz suave por toda parte, e eu sentia uma sensação avassaladora de amor e segurança. E então eu o vi, Jesus. Não do jeito que eu o imaginava quando estava atuando, mas de alguma forma mais real. Ele olhou para mim com esses olhos cheios de compaixão, e imediatamente senti vontade de chorar. Não um choro triste, mas de alívio. Chorando, como quando você carrega algo pesado por muito tempo e alguém finalmente o tira de você. Ele sorriu para mim e foi o sorriso mais lindo que já vi. Cheio de alegria, compreensão e amor incondicional. A primeira coisa que ele me disse foi: Jonathan, você tem transmitido bem a minha mensagem, mas preciso que compartilhe mais. Lembro-me de me sentir honrado e aterrorizado ao mesmo tempo. Eu disse: Senhor, estou apenas tentando fazer o seu trabalho por meio deste programa. Assentiu e disse: Sim, e isso é importante, mas há pessoas que precisam ouvir palavras específicas neste momento. Ele começou a andar e eu o segui. Estávamos em um jardim que mudava constantemente. Às vezes parecia o Getsêmani, às vezes parecia o Éden, às vezes parecia lugares que eu nunca tinha visto antes. E, enquanto caminhávamos, ele começou a me dizer coisas não sobre o programa, não sobre minha carreira, mas sobre a vida, sobre o amor, sobre as dificuldades que as pessoas estão enfrentando no momento. Ele disse: Muitos dos meus filhos estão se esquecendo de quem são. Eles estão medindo seu valor por suas conquistas, suas contas bancárias, seus seguidores nas mídias sociais, seus fracassos e sucessos. Mas não é assim que eu os vejo. Ele parou de andar e olhou diretamente para mim. Preciso que você os lembre de que eles são dignos de amor simplesmente porque existem, não pelo que fazem ou deixam de fazer. E pude sentir o peso dessa mensagem. Você sabe muitos de nós, inclusive eu, lutamos para nos sentirmos dignos de amor. Achamos que temos de merecê-lo, prová-lo, mantê-lo. Mas Jesus estava me dizendo que nosso valor não se baseia no desempenho. Baseia-se no simples fato de sermos filhos de Deus, criados à sua imagem, amados além da medida.
E ele disse algo que realmente me atingiu com força. Ele disse: diga a eles que o perdão não é apenas algo que eu ofereço a eles. É algo que eles precisam oferecer a si mesmos. Ele percebeu que eu estava confuso. Então ele explicou: muitas pessoas aceitam meu perdão, mas continuam a se punir. Elas se apegam à culpa e vergonha como um cobertor de segurança, pensando que o sofrimento de alguma forma compensa seus erros. Ele disse: o auto-perdão não significa desculpar o comportamento errado. Trata-se de aceitar que minha graça é suficiente, que meu amor é mais forte do que seus fracassos. Quando eles se perdoam, não estão sendo egoístas. Estão concordando comigo sobre seu valor. Cara, isso me atingiu em cheio no coração. Continuamos caminhando e ele começou a falar sobre propósito. Ele disse: muitas pessoas estão procurando seu propósito nos lugares errados. Elas acham que o propósito é ter um grande ministério ou mudar o mundo de forma dramática, mas o propósito é mais simples do que isso. Perguntei o que ele queria dizer e ele sorriu novamente. Ele disse: seu propósito é amar. É isso mesmo. Amar a mim, amar os outros, amar a si mesmo de forma saudável. Tudo o mais decorre disso. Ele fez um gesto ao redor do jardim. Quando você ama, está cumprindo exatamente a razão pela qual eu o criei. A maneira específica de expressar esse amor por meio de ações, ensinar, ser pai ou mãe, servir, esse é seu chamado exclusivo. Mas o alicerce e sempre o amor. Lembro-me de ter perguntado a ele: mas, Senhor, como as pessoas sabem a diferença entre amor e medo? Porque às vezes o que parece certo e, na verdade, baseado no medo. E ele acenou com a cabeça como se estivesse esperando por essa pergunta. Ele disse: diga a elas que ouçam seus corações, mas com sabedoria. O amor sempre leva à liberdade, à paz e à conexão. O medo leva à escravidão, à ansiedade e ao isolamento. Ele explicou assim: quando alguém está tomando uma decisão por amor, sente paz, mesmo que a escolha seja difícil. Quando está tomando uma decisão por medo, sente-se ansioso, mesmo que a escolha pareça segura. Ele disse: o medo sussurra mentiras sobre o que pode acontecer. O amor fala a verdade sobre o que é possível com Deus. E então Jesus fez algo que me surpreendeu. Ele se sentou nessa rocha e parecia cansado. Não fisicamente cansado, mas emocionalmente cansado. E disse: Jonatas, meu coração está partido por causa da dor que sinto por meu filho, que as crianças estão carregando. Dor que elas não precisam carregar sozinhas. Sua voz era tão cheia de compaixão que comecei a chorar no sonho. Ele disse: diga-lhes que vejo cada lágrima que choraram em particular. Em todos os momentos em que se sentiram sozinhas, eu estava lá. Toda vez que se perguntaram se alguém se importava, eu estava me importando. Elas não precisam fingir que são fortes o tempo todo. Não precisam ter tudo planejado. Eles só precisam me deixar carregar o que é muito pesado para eles. Perguntei-lhe sobre as pessoas que sentem que fizeram uma bagunça muito grande para que Deus as ame. Pessoas que acham que estão além da redenção. E seu rosto se iluminou com uma alegria incrível. Ele disse: essas são as pessoas que eu mais gosto de perseguir. Aquelas que acham que estão longe demais. Não há distância muito grande, nenhum pecado muito grande, nenhum fracasso muito final para o meu amor alcançar. Ele me disse para dizer isso às pessoas. Eu não morri pelos justos. Eu morri pelos quebrantados. Não vim para aqueles que têm tudo sob controle. Eu vim para aqueles que estão se desintegrando. Seu pior dia não o desqualifica para o meu amor. Seu maior erro não elimina minha graça. Sua vergonha mais profunda não muda meu coração em relação a você. Então, ele começou a falar sobre preocupação. E percebi que isso era algo muito importante para ele. Ele disse: meus filhos estão se exaurindo com preocupações sobre coisas que não podem controlar.
Eles estão roubando-a na alegria do dia de hoje por temerem o que pode acontecer amanhã. Ele olhou diretamente para mim e disse: a ansiedade não é um problema, requisito para cuidar. O amor é. Ele explicou da seguinte forma: preocupação é tentar controlar os resultados por meio de esforço mental. Mas eu já lhes disse para não se preocuparem com o amanhã, porque o hoje já tem desafios suficientes. Quando eles confiam em mim para o amanhã, eles têm energia para o dia de hoje. Quando desperdiçam o dia de hoje se preocupando com o amanhã, perdem ambos. Perguntei sobre pessoas que estão com raiva de Deus, pessoas que passaram por tragédias ou perdas e sentem que Deus as decepcionou. Em vez de ficar na defensiva, com o rosto cheio de compreensão, ele disse: posso lidar com a raiva deles. Prefiro uma raiva sincera do que uma distância educada. A raiva significa que eles ainda acreditam que eu existo e que sou poderoso o suficiente para ter evitado a dor deles. Ele disse: diga a eles que eu sofro com eles. Quando eles estão com raiva da injustiça, eu também estou com raiva. Quando eles estão com o coração partido pela perda, meu coração se parte com o deles. Eu não prometi a eles uma vida sem dor. Prometi a eles uma presença em sua dor. Prometi a eles que seu sofrimento tem e que posso trazer beleza das cinzas. Então Jesus se levantou e começou a andar novamente. E pude sentir que nosso tempo estava ficando mais curto. Ele disse: há outra coisa que preciso que você compartilhe, e talvez seja a coisa mais importante. Ele parou e colocou a mão em meu ombro. Diga a eles que a comparação e um ladrão de alegria e um mentiroso sobre a verdade. Ele disse: todo mundo está olhando para os destaques dos outros e comparando-os com as filmagens dos bastidores. Eles veem o sucesso de outra pessoa e presumem que isso significa seu próprio fracasso. Eles veem a bênção de outra pessoa e acham que isso significa que Deus ama mais essa pessoa. Mas eu não tenho favoritos. Tenho filhos únicos e insubstituíveis. Ele explicou que o amor de Deus não é uma competição. Quando abençoo uma pessoa, isso não diminui minha capacidade de abençoar outra. Quando dou um presente a alguém, isso não significa que eu tenha menos para dar a outra pessoa. Meu amor é infinito. Minha graça é ilimitada. Meus recursos são sem fim. Há o suficiente para todos. Lembro-me de perguntar a ele sobre a mídia social e como ela parece piorar as comparações. Ele realmente sorriu e disse: a tecnologia é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para construir ou destruir. Diga a eles que a usem para incentivar os outros, para compartilhar a verdade, para espalhar o amor. Mas quando ela começar a fazer com que eles se sintam inadequados ou invejosos, é hora de se afastar. Em seguida, ele disse algo que me fez entender por que eu precisava compartilhar esse sonho com vocês. Ele disse: Jonathan, você ter uma plataforma. As pessoas o ouvem por causa do papel que você desempenha, mas eu não lhe dei essa plataforma para sua glória. Eu a dei a você para ser a minha voz para as pessoas que estão sofrendo. Ele olhou para mim com tanto amor e disse: algumas pessoas nunca pisarão em uma igreja, mas assistirão aos seus vídeos. Algumas pessoas nunca leram a Bíblia, mas ouvirão o que você disser sobre mim. Isso não é pressão. Isso é privilégio. Confio a você a minha mensagem, porque sei que você é o meu amigo. Coração. Eu lhe disse que me sentia inadequado, que era apenas um ator desempenhando um papel. E ele disse: Moisés também se sentia inadequado, assim como Davi, Pedro e Paulo. Sentir-se inadequado o mantém dependente de mim, que é exatamente onde eu quero que você esteja. Quando você acha que pode fazer tudo sozinho, você deixa de depender da minha força. Ele disse: a mensagem não é sobre você ser perfeito. Trata-se de eu ser perfeito em nome de pessoas imperfeitas. Elas não precisam de outro desempenho de justiça. Elas precisam ver fé autêntica, completa, com lutas, dúvidas,
vitórias e fracassos. Eles precisam ver que seguir-me é possível para pessoas reais. Então Jesus começou a falar sobre oração. Percebi que esse era um assunto que estava em seu coração. Ele disse: muitos dos meus filhos acham que a oração e dizer as palavras certas ou orar pelo tempo certo. Mas a oração é apenas uma conversa com alguém que o ama. É falar com seu pai, seu amigo, seu salvador. Ele disse: diga a eles que não precisam palavras eloquentes. Eles precisam de corações honestos. Eles não precisam de uma teologia perfeita. Eles precisam de um relacionamento pessoal. Quero ouvir sobre seu dia, suas lutas, suas alegrias, seus medos. Quero que falem comigo como se falassem com seu melhor amigo, porque é isso que quero ser para eles. Perguntei-lhe sobre as pessoas que sentem que suas orações não estão sendo atendidas. Ele ficou com uma expressão muito terna no rosto e disse: toda oração é ouvida. Toda oração é importante. Mas respondida nem sempre significa sim. E o sim nem sempre se parece com o que eles esperavam. Às vezes, o não é a resposta mais amorosa que posso dar. Ele explicou isso da seguinte forma: se uma criança pede doces para o jantar todas as noites, pais amorosos dizem não. Não porque não amem a criança, mas porque amam. Eu vejo o quadro completo, passado, presente e futuro. Às vezes, o que eles estão pedindo pode prejudicá-los ou a outra pessoa. Às vezes, tenho algo melhor planejado. Então ele disse algo que me fez chorar no sonho. Ele disse: diga a eles que não estou distante. Não estou sentado em um trono em algum lugar distante, julgando cada movimento deles. Estou mais perto do que a respiração deles. Estou no quarto com eles quando estão chorando. Estou no carro com elas durante o trajeto. Estou em seus pensamentos quando estão com medo. Ele disse: quando eles se sentem sozinhos, eles não estão sozinhos. Quando se sentem esquecidos, eu me lembro deles. Quando eles sentem que ninguém os entende, eu os entendo perfeitamente. Eu me tornei humano para poder experimentar tudo o que eles vivenciam. Eu sei o que é estar cansado, com fome, triste, rejeitado, incompreendido. Eu sei e me importo. Enquanto continuávamos a caminhar por esse lindo jardim, Jesus começou a falar novamente sobre o perdão, mas dessa vez sobre perdoar os outros. Ele disse: a falta de perdão é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso machuca a pessoa, que esta se apegando a ele mais do que qualquer outra. Ele disse: perdoar não significa desculpar o comportamento de alguém ou fingir que eles não o machucaram. Trata-se de liberar o controle que a dor exerce sobre seu coração. Trata-se de escolher a liberdade em vez da amargura. Trata-se de confiar que eu cuidarei da justiça, enquanto você se concentra na cura. Perguntei a ele como as pessoas podem perdoar quando a dor ainda está fresca, quando as feridas ainda estão sangrando. Ele respondeu: o perdão é um processo, não um momento. Começa com uma decisão. A decisão de parar de ensaiar a ofensa e começar a ensaiar meu amor. Toda vez que a mágoa volta, eles optarem novamente por liberá-lo para mim. Ele disse: diga a eles que o perdão não significa que tenham de confiar novamente na pessoa que os magoou. O perdão tem a ver com o coração delas, não com o relacionamento. Eles podem perdoar e ainda assim manter limites saudáveis. Podem deixar a amargura de lado, sem permitir que a pessoa volte para a vida deles. Então, Jesus começou a falar novamente sobre chamado e propósito. Pude sentir seu entusiasmo. Ele disse: cada pessoa tem um chamado único, mas todas estão procurando por ele nos lugares errados. Acham que o chamado precisa ser grande, dramático e reconhecido pelos outros. Mas a maioria dos chamados são atos diários e silenciosos de amor. Ele disse: a mãe que ama bem seus filhos está cumprindo seu chamado. O professor que incentiva os alunos com dificuldades
esta cumprindo seu chamado. O amigo que ouve sem julgar, esta cumprindo seu chamado. A pessoa que sorri para estranhos e alegra o dia deles, está cumprindo seu chamado. Ele olhou para mim com seriedade e disse: diga a eles que parem de esperar por uma grande revelação sobre seu propósito. Seu propósito está bem na frente deles. Amem bem as pessoas em suas vidas. Sirvam onde estiverem. Usem os dons que lhes dei. Sejam fiéis nas pequenas coisas, e eu lhes confiarei coisas maiores. Em seguida, ele disse algo que acho que muitas pessoas precisam ouvir neste momento. Ele disse: muitos dos meus filhos estão exaustos porque estão tentando ser tudo para todos. Estão dizendo sim a coisas que nunca lhes pedi para fazer, e não para as coisas que pedi que fizessem. Eles precisam aprender a diferença entre estar ocupado e ser frutífero. Ele explicou da seguinte forma: ocupado é correr de uma coisa para outra sem propósito. Frutificante e fazer menos coisas com mais amor e intenção. Quero que eles tenham margem em suas vidas. Tempo para descansar, pensar, orar e desfrutar de prazeres simples. A exaustão não é um distintivo de honra. Ele disse: diga a eles que não há problema em dizer não a coisas boas se o sim os impedir de fazer as melhores coisas. Não há problema em decepcionar algumas pessoas se isso significar ser fiel a mim. Eles não precisam participar de todas as discussões para as quais são convidados ou resolver todos os problemas que encontram. À medida que nossa caminhada prosseguia, Jesus começou a falar sobre identidade. E pude perceber que se tratava de algo pelo qual ele era realmente apaixonado. Ele disse: muitas pessoas estão construindo sua identidade sobre arela movediça. Seu emprego, seus relacionamentos, suas realizações, sua aparência, mas todas essas coisas podem mudar ou ser retiradas. Ele disse: quero que eles construam sua identidade sobre uma rocha sólida. Quem eles são em mim? Eles são escolhidos, amados, perdoados, redimidos, equipados, chamados, protegidos, providos. Isso não se baseia em seu desempenho. Isso se baseia em meu caráter. E meu caráter nunca muda. Ele olhou para mim com tanto amor e disse: quando eles sabem quem são em mim, param de tentar provar seu valor para os outros. Quando estão seguros em meu amor, param de procurar validação nos lugares errados. Quando eles entendem sua identidade, caminham com uma confiança que não é arrogante, mas pacífica. Então Jesus disse algo que me fez perceber por que esse sonho parecia tão urgente. Ele disse: o tempo é curto, Jonatas. Não porque o mundo vai acabar amanhã, mas porque a vida é frágil e preciosa. As pessoas estão adiando a alegria, adiando o perdão, adiando o amor, pensando que tem tempo ilimitado. Mas cada dia é um presente. Ele disse: diga a eles que parem de esperar por um dia. Parem de esperar que tudo aconteça. Serem perfeitos antes de escolherem a felicidade. Parem de esperar que todos os seus problemas sejam resolvidos antes de experimentar a paz. Parem de esperar que os outros mudem antes de escolherem o amor. O único momento que lhes é garantido é este. Ele disse: hoje eles podem escolher a gratidão em vez da reclamação. Hoje eles podem escolher a bondade em vez do egoísmo. Hoje eles podem escolher a esperança em vez do desespero. Hoje eles podem escolher ver minha mão em sua vida em vez de se concentrar no que está faltando. Então, Jesus parou de andar e se virou para ele e me encarou diretamente. Ele disse: Jonathan, há mais uma coisa que preciso que você compartilhe, e talvez seja a mais difícil para as pessoas acreditarem. Sua expressão era tão terna, tão cheia de amor. Diga a elas que eu gosto delas. Não apenas os amo, eu realmente gosto deles, explicou. As pessoas entendem que eu as amo porque o amor é o que eu faço, mas elas nem sempre acreditam que eu gosto delas. Sua personalidade, seu senso de humor, suas peculiaridades,
sua maneira única de ver o mundo. Elas acham que têm para mudar tudo em si mesmos para serem aceitos por mim. Ele disse: eu criei a personalidade deles. Eu lhes dei o seu senso de humor. Criei suas peculiaridades. Eu celebro sua singularidade. Sim, quero curar suas feridas e refinar seu caráter. Mas não quero eliminar o que os torna eles mesmos. Eu os aprecio. Ele disse: quando eles riem, eu rio com eles. Quando se entusiasmam com algo que amam, eu também me entusiasmo. Quando criam algo bonito, resolvem um problema ou demonstram bondade, eu fico feliz. Orgulho deles. Eles não são apenas minha criação, são meu prazer. Quando senti que o sonho começava a se desvanecer, Jesus colocou as duas mãos em meus ombros e olhou em meus olhos. Ele disse: Jonatas, esta mensagem não é apenas para os outros, é para você também. Você tem carregado o peso de me representar, preocupando-se em ser digno do papel. Mas eu não o escolhi, porque você é perfeito. Eu o escolhi porque eu o amo. Ele disse: você não precisa conquistar minha aprovação por meio de suas habilidades. Desempenho. Você já o tem por meio da minha graça. Você não precisa ser uma representação perfeita de mim. Basta ser uma representação autêntica de alguém que me ama. Isso é tudo o que sempre pedi a qualquer um de meus seguidores. Em seguida, ele disse algo que jamais esquecerei. As pessoas que o observam não precisam ver Jesus sem defeitos. Elas precisam ver como Jesus ama as pessoas com defeitos. Elas precisam ver que seguir-me não significa ser perfeito. Significa ser amado perfeitamente e crescer nesse amor. Ele sorriu novamente com aquele sorriso lindo e disse: não tenha medo de ser vulnerável. Não tenha medo de admitir suas dificuldades. Não tenha medo de mostrar sua humanidade. Quando as pessoas virem que você é real, elas acreditarão que meu amor por elas também é real. Quando o sonho começou a se desvanecer, Jesus disse uma última coisa. Diga a eles que estou voltando, mas não para assustá-los, para encorajá-los. Estou voltando para fazer novas todas as coisas, para enxugar todas as lágrimas, para acabar com todo o sofrimento. Até lá, eles não estão apenas esperando. Eles estão trabalhando comigo para trazer o céu para a terra. Ele disse: todo ato de amor é uma prévia do céu. Cada momento de perdão é uma amostra da eternidade. Toda vez que escolhem a esperança em vez do medo, estão participando do meu reino. Não estão apenas sobrevivendo até que eu volte, estão prosperando e ajudando outros a prosperar também. E então, eu acordei. Acordei com uma sensação de paz e propósito avassaladores. Soube imediatamente que isso não era apenas um sonho comum. Essa era uma mensagem que precisava ser compartilhada. Não porque eu seja especial, mas porque a mensagem é especial. E Deus queria usar qualquer plataforma que eu tivesse para divulgá-la. Então, eis o que quero dizer a você. Onde quer que esteja agora, seja o que for que esteja passando, você é amado. Não por causa do que você fez ou deixou de fazer, não por causa de seus sucessos ou fracassos. Você é amado porque existe, porque você é importante para Deus, porque Ele o criou de propósito para um propósito. Se você carrega culpa ou vergonha do seu passado, é hora de deixar isso de lado. Jesus pagou por todos os erros que você já cometeu ou cometerá. Seu perdão não é parcial ou condicional, é completo e final. Você não precisa continuar se punindo por coisas que Ele já perdoou. Se estiver preocupado com o futuro, lembre-se de que o mesmo Deus que cuidou de você, até agora, continuará cuidando de você. Você não precisa resolver tudo hoje. Você basta confiar a Ele o dia de hoje e deixar que Ele cuide do dia de amanhã. Se estiver se sentindo sozinho, saiba que não está. Jesus está mais próximo do que sua próxima respiração. Ele está na sala com você neste exato momento, amando-o, compreendendo-o
preocupando-se com cada detalhe de sua vida. Você é mais importante para Ele do que pode imaginar. Se estiver com dificuldades para perdoar alguém que o magoou, lembre-se de que o perdão é para sua liberdade, não para o benefício dessa pessoa. Você não precisa voltar a confiar nessa pessoa, mas pode liberar a amargura que a magoou, envenenando seu coração. Deixe Jesus carregar esse fardo. Ele é pesado demais para você. Se estiver se comparando com os outros, pare. Deus não tem favoritos. Ele tem filhos únicos e insubstituíveis. Sua história é diferente da de todos os outros, porque você é diferente de todos os outros. Há espaço para você no plano de Deus, e ninguém pode tomar seu lugar. Se estiver procurando seu propósito, comece com amor. Ame a Deus, ame os outros, ame a si mesmo de forma saudável. Todo o resto fluirá a partir disso fundação. Seu chamado específico pode ser grande ou pequeno, público ou privado, mas sempre estará enraizado no amor. Se você acha que errou demais para que Deus o ame, você está errado. Não há distância muito grande, nenhum pecado muito grande, nenhum fracasso muito definitivo para que o amor de Deus o alcance. Ele é especialista em redenção, em fazer coisas bonitas a partir de pedaços quebrados. E se você estiver cansado de se esforçar tanto, cansado de carregar tanto peso, cansado de fingir que é mais forte do que é, então, não se preocupe, não há problema em descansar. Não há problema em não ter todas as respostas. Não há problema em precisar de ajuda. Jesus disse para irmos até Ele quando estivermos cansados e sobrecarregados, e Ele nos dará descanso. A mensagem do meu sonho não é uma teologia complicada ou um mistério espiritual profundo. É uma verdade simples. Você é amado. Você é digno. Você não está sozinho. E você tem um propósito. Deus vê você. Deus o conhece. Deus se importa com você. E Deus tem bons planos para a sua vida. Não sei o que o levou a assistir a este vídeo hoje. Talvez você esteja indo em uma época difícil. Talvez esteja comemorando algo maravilhoso. Talvez você esteja apenas curioso sobre a fé. Seja qual for o motivo, saiba que não se trata de uma coincidência. Deus queria que você ouvisse esta mensagem hoje. Você não precisa ter sua vida planejada antes de se aproximar de Deus. Você não precisa limpar seu comportamento antes de se aproximar dele. Venha como você está, com todas as suas perguntas, dúvidas, medos e esperanças. Ele está esperando por você com os braços abertos e um coração cheio de amor. Ao encerrar este vídeo, quero orar por todos que estão assistindo, porque é isso que Jesus faria. Ele oraria por você. Ele pediria ao Pai que o abençoasse, o guiasse, lhe desse paz e o ajudasse a sentir seu amor de forma real e tangível. Deus Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo a este vídeo neste momento. O Senhor sabe o nome delas, conhece a situação delas, conhece o coração delas. Oro para que seu amor rompa todas as barreiras da dúvida ou do medo. Ajude-as a acreditar que são preciosas para o Senhor, que a vida delas tem um valor inestimável, significado e propósito. Para aqueles que estão sofrendo, traga cura. Para aqueles que estão perdidos, forneça direção. Para aqueles que têm medo, dê coragem. Para aqueles que se sentem sozinhos, revele sua presença. Ajude todos nós a nos lembrarmos de que somos seus filhos amados, criados para o amor, chamados ao amor, sustentados pelo amor. Obrigado por falar conosco em sonhos e por meio de pessoas comuns como eu. Ajude-nos a viver essas verdades todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por me ouvirem. Eu amo todos vocês.